Pessoal, estou aqui com meu amigo Matheus Gomes, deputado Matheus Gomes. E aí, Matheus, o que tu acha da importância desse evento aí, falar de ditadura, memória da ditadura? Nós dois somos historiadores, né? Isso aí. O que tu acha da importância desse evento aí? Importante que a URGS faça a sua parte para contribuir com a luta por memória, verdade e justiça. Infelizmente, a universidade foi um dos ambientes que a ditadura empresarial militar mais atacou naquele período, né? Expurgando alunos, professores, servidores, tentando fazer, na verdade, que essa estrutura da URGS aí, que é parte da história do Rio Grande do Sul, tivesse a serviço de interesses corporativos, né? De interesses que não estavam ali preocupados em fazer pesquisa, produção científica, educação, a serviço do desenvolvimento nacional. Então, a URGS também se libertou da ditadura e precisa agora, com essa comissão aí, dar um passo adiante também, que é buscar justiça, né? Tem muitas pessoas que estão aqui dentro da comunidade universitária hoje que viveram, né, esse período aí de perseguições, né? E para que nunca mais aconteça, a gente tem que ter isso, né? Alguns anos atrás a URGS estava aí, né, ano passado, aí na mão ainda de uma intervenção, né, de um governo que apoiava, né, o regime empresarial militar, né, a ditadura brasileira. Então, precisamos muito dessa comissão aí para dar uns passos adiante em defesa da democracia e da universidade pública. Hoje, dia 10 de dezembro, se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, data que faz alusão ao ano de 1948, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas fixou essa data em função do fim da Segunda Guerra Mundial e das violações de direitos provocadas pelo nazifascismo. Portanto, em um dia como hoje, nada melhor do que vir aqui na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, onde vai estar acontecendo um evento que vai falar das violações de direitos na ditadura militar no Brasil, o período na história brasileira onde mais ocorreu violações contra os direitos humanos. E aqui está tendo o lançamento de uma comissão de memória e verdade interna aqui da universidade para apurar os crimes da ditadura militar no Brasil. E essa comissão carrega o nome de Henrique Serra Padrós, bravíssimo professor, historiador aqui da casa, que é um grande marco, um grande símbolo da luta contra a impunidade dos crimes das ditaduras na América do Sul. Tu usou uma expressão que eu gosto, né? Regime empresarial militar, né? Porque falar em civil é amplo demais. Me diz uma coisa, só para encerrar, falar um pouquinho da importância na nossa formação do Henrique Padrós. Eu sou formado na PUC, mas eu tive uma cadeira com ele aqui, como aluno especial, tu foi aluno dele. E hoje tem uma homenagem para ele também, né? O nome da comissão leva o nome de Henrique Padrós. Fala uma palavrinha sobre ele aí para a gente encerrar. O nosso professor Henrique aí foi um mestre para todos que tiveram a oportunidade de estar em sala de aula com ele. O Henrique tem uma história ligada à luta contra o autoritarismo, né? A família dele vem do êxodo causado pela Guerra Civil Espanhola, erradicada no Uruguai. Então o Henrique viveu essa situação toda das ditaduras do Cone Sul, né? Foi um grande pesquisador, nos deu a oportunidade, enquanto estudantes, de conhecer muito, né? Dialogar com as pessoas que tinham vivido na clandestinidade, que resistiram à ditadura, que tragicamente foram, inclusive, torturadas, né? Sofreram na pele a violência desse regime. E a partir disso o Henrique estava sempre produzindo pesquisa para entender como esses usos da memória ainda estão presentes aí no nosso ambiente político, ideológico, cultural no Brasil. Então a pesquisa dele ainda está aí, né, para nos ensinar muita coisa. Ele deixou um legado, formou muita gente e é extremamente necessário para essa reconstrução democrática que o Brasil vivencia. Então tá, obrigado, Matheus. Satisfação. No plenário, manifestantes pediam a abertura dos arquivos da ditadura militar e ostentavam cartazes com desaparecidos políticos. E crimes cometidos pela ditadura militar brasileira, que usurpou o poder de um presidente eleito democraticamente em 64, permanecendo nas entranhas de nosso Estado por mais de 20 anos, com considerável apoio de uma parcela da nossa sociedade civil. O
O processo de produção desse relatório contou com o apoio de uma rede de comissões de verdade com mais de 13 universidades brasileiras, que incidiram diretamente no capítulo do modus operandi das perseguições e desaparecimentos nas universidades. Essas que foram alvo preferencial da ditadura porque se constituíram como um importante espaço de resistência. O relatório esclarece que, além das perseguições, prisões, expurgos, o objetivo era interferir na estrutura de organização dessas instituições e no conteúdo de seus currículos. E assim foram atingidas gerações inteiras de estudantes que passaram pelas instituições de ensino superior sem poder alcançar o verdadeiro desiderato de uma universidade, o acesso universal ao ensino calcado na liberdade de pensamento e de cátedra. A URGS, especificamente, vivenciou com precisão as mazelas da ditadura. Uma cifra de pelo menos 40 professores expurgados e muitos estudantes e técnicos perseguidos. O Estado, que deveria tê-los protegido, perseguiu, expulsou, expurgou, matou. Espalhou o medo e impediu o livre desenvolvimento de nossas universidades. Além da ótima fala de Roberta Baggio, presidente da comissão, também houveram outras falas muito importantes, incluindo fala de ex-perseguidos pela ditadura militar. E é por isso que eu resolvi também trazer algumas palavras escritas, para não deixar que a emoção tome conta de um improviso que há mais de 20 anos eu não costumo mais praticar. A proibição da docência, e foi um prejuízo que não é sangrento, mas que foi inavaliável, na verdade. Nós não podemos saber exatamente o que seriam as nossas performances profissionais se não houvesse tantos empecilhos, né? Outra fala que chamou muita atenção foi da reitora da URGS, Márcia Barbosa, que fez uma fala muito forte sobre uma ameaça de invasão da extrema-direita no evento. Ontem, quando se anunciava esse evento em todas as redes sociais, e vejo aqui este ambiente cheio, a ameaça dos covardes, diziam que iriam aqui fazer manifestações inviabilizando este momento. Nós não iremos ceder aos covardes. Cabe a esta comissão reconstituir essa história fundamental de identificar todos e todas que foram perseguidos por este momento da ditadura. Ao fazer isso, nós estamos resgatando o nosso compromisso com a democracia. Não podemos relaxar. Não podemos achar que conquistamos todos os nossos direitos, porque não o fizemos. Num passado muito recente, num piscar de olhos, perdemos os nossos direitos trabalhistas. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos, poderíamos ter perdido a democracia nas manifestações golpistas. Portanto, encerro dizendo algo que gostaria de ter esta sala gritando: sem anistia! Bom, eu estou aqui em frente à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ali é o prédio da Assembleia, aqui o Palácio Farroupilha, onde vai ter mais um ato em rememoração aos crimes da ditadura militar no Brasil, nesse importante ano, onde estamos completando 60 anos do golpe militar no Brasil. Para quem não conhece aqui Porto Alegre, aqui é o centro de poder municipal, né? Como eu falei aqui, a Assembleia Legislativa, o Palácio Farroupilha, aqui atrás é o Palácio Piratini, sede do governo do estado.
E atrás aqui nós temos essa praça aqui, que é a praça, como eu acabei de falar, a Praça da Matriz. Não dá para ver aqui, mas bem aqui no começo, vocês podem ver atrás, aqui tem um monumento ao Júlio de Castilhos, que historicamente é o governante que, digamos assim, redesenhou o Estado depois da proclamação da República. A sessão foi organizada pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos e contou com a participação de Henrico Rodrigues e de Inês Serpa. A fala de Inês Serpa é sempre muito importante, por tratar-se de uma ex-guerrilheira, uma militante que pegou em armas na luta armada contra a ditadura. Na época, ela se chamava Martinha e era da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Ela vem com a doutrina da segurança nacional. E dentro dessa doutrina da segurança nacional, a doutrina da segurança nacional foi algo criado pela França muito no anterior e aperfeiçoado pelos Estados Unidos, exportado para os países latino-americanos e africanos. Então aí essa doutrina gera o quê? Ela gera o famoso inimigo interno. E o inimigo interno era quem? Aqueles que lutavam pela democracia. Tá? Era aquele que lutava por direitos humanos, por direitos civis, por direitos trabalhistas, por direito à terra. Eram todos inimigos internos, porque nós não compactuávamos com quem tinha se apropriado indevidamente do poder. Aí é que eu entrei na luta armada. As passeatas sempre saíam da URB, aqui do campo central, e subiam pela Salgado Filho, subiam pela Borges, e iam até a frente da prefeitura, o largo da prefeitura. Ia até lá porque na Uruguai tinha o consulado americano. Eu ia fazer protesto, não para a prefeitura, era protesto para o governo americano e para o nosso governo. E a gente sempre apanhava dos agentes de repressão. Na época começaram a dar tiro em nós. Aí nós nos deitamos, ficamos comprido, ao longo do comprido nas telhas. Bom, ali, aquele dia eu resolvi ir para a luta armada. Eu já estava sendo, né, os guris já estavam ótimos no meu ouvido, que não sei o quê, e eu resistindo. Até que no fim eu acabei. Ali eu disse, não deu, não dá. A gente está aqui só fazendo uma manifestação, gritando, é pacífica, a gente gritava, é pacífica, e os caras vinham e nos batiam, e depois nos davam um tiro. Quer dizer, se dá tiro é para matar. Não, contra essa ditadura, só pegando em armas. Aí foi que eu entrei para a luta armada. E participei de uma ação armada. Então, eu sou a única mulher no Rio Grande do Sul que pegou de fato em armas naquela época, entendeu? Eu sou a única, não teve mais nenhuma. Com ação aqui no Rio Grande do Sul. Teve duas outras companheiras que foram para São Paulo e lá elas atuaram, mas aqui no Rio Grande do Sul, só eu. E em função disso, eu fui barbaramente procurada quando fui presa. Eu tinha 21 anos, eu sofri horrores. Eu não vou descrever tudo, só